o seu programa de todas as manhãs. Bom Dia América, com a apresentação do pastor Rodrigo Varela. Muito bom dia! Está no ar, hein? O seu, o meu, nosso programa Bom Dia América. Hoje, dia 13 de outubro de 2022. Até aqui o Senhor nos ajudou. Entenda, o segredo da vitória não é a reclamação não, hein? Enquanto você está reclamando, você está parando de agir. Reclame menos, ou melhor, pare de reclamar e vamos agir. Já percebeu que no final da palavra reclamação existe a palavra ação? Seja uma pessoa de ação e veja resultados positivos na sua vida. Deixa eu falar com o pastor Alexandre. Bom dia, pastor Alexandre. Muito bom dia, pastor Rodrigo. Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes. Um dia abençoado a todos. Que noite ontem, né, pastor Alexandre? Uma noite muito especial de renovação. Foi uma noite muito forte, pastor Rodrigo. Eu creio que as pessoas saíram das nossas igrejas exalando o bom perfume de Cristo. Minha amiga, eu tenho certeza que aonde você passar, você vai levar esse bom perfume. Faltam 12 semanas para acabar o ano, hein? Como você quer acabar esse ano? Bem? Quer acabar bem? Então dá tempo de você colocar Deus na frente. Quando Deus vai na frente, a vitória é certa, tá bom? Eu quero dedicar uma canção bonita a todos os nossos ouvintes. Creia, minha amiga, Deus está no controle. Bom dia, América! Ouvi tua doce voz, abri meu coração, faz em mim tua vontade, meu tempo é todo pra ti, sou o teu servo, usa-me, me entrego, leva-me onde fores eu irei e te obedecerei. Usa-me, Senhor, pra ti o meu louvor. Tu és minha canção, faz de mim tua vontade. Teu tempo é todo
de mim tua vontade, meu tempo é todo pra ti, Senhor. Meu nome é Elizabeth Martins Alves Santos. Eu fui vítima de um ritual. Faltando uma semana para o meu casamento, eu vim descobrir que uma amiga minha, né, que por inveja, por não ter participado do meu chá de cozinha, ela veio, né, fazer um trabalho para que eu não viesse casar e se casasse não permanecesse. E realmente aconteceu assim, o meu noivo ficou em dúvida, né? Faltando uma semana para o casamento. Ele não tinha certeza se realmente era isso que ele queria mesmo ou não. Mas 3 dias antes do casamento ele decidiu a casar e a gente casou, só que assim, logo na lua de mel já começou as brigas. Coisas que durante 2 anos de namoro e noivado não aconteceu. Nunca tinha acontecido isso. E aí na lua de mel já começou as discussões. Aí o que aconteceu? 1 mês depois do casamento, ele simplesmente chegou para mim e falou que ia embora e não voltou mais para casa. Então eu fiquei tão desesperada, entrei em depressão, não sabia o que fazer da minha vida. Foi quando eu comecei a procurar ajuda em todos os lugares. E cada vez que eu procurei, quanto mais eu procurava ajuda, mais o problema, mais eu me afundava mais ainda, porque mais em depressão eu entrava. E tentava de todas as formas uma solução e não conseguia achar solução de forma alguma. E aí eu não queria ver mais ninguém, não queria conversar mais com ninguém, pensei em me matar, porque eu gostava demais dele e não achava que podia acontecer isso comigo. Então, cada dia que passava eu ficava mais pior. Cada dia que passava eu ficava mais triste, mais isolada de tudo e de todos, porque eu não queria mais falar com ninguém, não queria saber de ninguém, fiquei revoltada contra tudo e todos. Uma vizinha minha, né, que já frequentava a igreja, fez um convite para mim, né, para mim participar de uma das reuniões de libertação. E aí, no início, ainda relutei, não? Mesmo sofrendo, não queria, né, participar, achava que não era para mim, que não era isso que eu queria, mas ela continuou insistindo, perseverando, e aí foi onde eu realmente aceitei, né, o convite e fui participar de uma das reuniões de libertação, e é onde Deus foi fazendo a obra no meu coração, me libertando, tirando aquele vazio, aquela depressão que existia dentro de mim. E hoje eu posso falar que eu sou feliz, sou casada, sou abençoada, amo e sou amada, e hoje eu tenho vida. Muitos buscam por ela a felicidade. Mas para a grande maioria, ela tem sido uma ilusão. Supostamente, tinha tudo para dar certo. Uma família, uma bela casa, um bom emprego ou até uma empresa. Mas de uma hora para outra, sem explicação, tudo se desmoronou. A alma é tomada por um sentimento angustiante. A depressão toma conta. Essa situação era vivida pela senhora Benedita. De repente começou a tudo dar errado. Ela teve uma experiência humilhante e de grande sofrimento. Perdi tudo, estava para perder a casa, perder tudo. Eu fui assim à falência. O desespero era inevitável. Chegou um ponto que aquele vazio que tomava conta de mim, um vazio muito grande. Eu tentei suicídio, quase morri, fui parar para o hospital. Felizmente, a porta da Universal estava aberta para mudar essa situação. Eu nunca mais tive vontade de morrer. Não. Acabou aquele vazio. O sofrimento, o vazio, acabou tudo. Se a vida da Benedita mudou, a sua vida também pode mudar. Esta sexta-feira, fazer o desmanche espiritual. Em Orlando, Flórida, às 7 da manhã, às 10 horas da manhã, às 4 da tarde e às 7:30 da noite. 5400 International Drive, ao lado do Restaurante Camilas.
ou em uma universal mais próxima de você. Nesta sexta-feira é o dia do combate espiritual. Quando a pessoa ela se levanta contra o mal, acontece algo diferente na vida dela. Nós estamos falando muito sobre isso, da aceitação e a rejeição. Você sabe que o mal já é derrotado. Jesus já o venceu na cruz. Porém, quando ele entra na vida de uma pessoa que não usa da autoridade dada, concedida pelo Senhor Jesus, ele está ali, ele vai causando problemas de saúde, problemas espirituais, problemas econômicos. E quando a pessoa ela não luta contra esses problemas, ou seja, há uma aceitação, então o mal vai ganhando espaço, vai ganhando território. Mas quando a pessoa ela rejeita o sofrimento, ela rejeita a dor, então o mal tem que sair. O mal tem que bater em retirada. Foi o que aconteceu no passado e também pode e vai acontecer nos dias atuais. Vai acontecer, porque quando a pessoa tem essa fé despertada de lutar contra o mal, sabendo ainda que ele é um derrotado, ainda assim ela precisa lutar. O senhor vê, pastor Rodrigo, que a Bíblia fala que houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. E a Bíblia enfatiza dizendo que o dragão também pelejou contra os anjos. Você vê que ele se opõe, ele ainda resiste. E quando a pessoa não luta, então ela não alcança a vitória dela. Mas se ela usa a fé dela na palavra de Deus lutando, ela vence. É na palavra, através da palavra que você vai vencer. É através da palavra que o mal vai sair da sua vida. É a palavra de Deus. Por isso que nós estamos nos agarrando ao Salmo 91. O Salmo 91, nós vamos nos apegar com ele esse final de ano. Nós vamos determinar que ele se cumpra na sua vida. Você vai terminar o ano no abrigo de Deus, tá bom? Vamos ouvir um relato de uma pessoa que foi vítima de um ritual, mas ela quebrou esse ritual. O ritual que fizeram contra a vida dela foi quebrado. Quando um dia estava na minha casa, eu recebi uma encomenda. Dentro tinha um pó estranho, um pó marrom. Comecei a ter depressão, ouvir vozes. Meu nome é Maria Dilma e eu fui vítima de um ritual. Na minha vida, eu sempre fui uma pessoa que gostava de trabalhar, sempre fui esforçada. Aí eu arrumei um novo emprego. E onde essa minha patroa, ela me deu um azeite, né? Então eu levei para minha casa e consumi. Depois que eu consumi esse azeite, eu passei a ter assim uma leve depressão, uma tristeza. Começou a aparecer problemas, até amiga, vizinha minha começou a caçar briga, contendas comigo, do nada. E aí eu passei a sentir uma dor de barriga muito forte, eu estava emagrecendo, eu já pesava 41 quilos. E até quando eu me envolvi com uma pessoa, né, na vida sentimental, que essa pessoa era casada, mas vivia separando e voltando a esposa. Até então, no começo eu não sabia da história. Quando eu me dei, eu já estava envolvido por ele. E ela me jurou que ia acabar comigo. A mim e a ele. E aí eu fui vítima, né? Ela fez trabalho. Quando um dia eu estava na minha casa, eu recebi uma encomenda, né? E quando eu abri aquele pacote, era um feijão preto. E dentro tinha um pó estranho, um pó marrom, e parecendo uma terra. Que o trabalho foi para acabar com a minha vida mesmo, para eu desaparecer como pó. Eu não queria comer mais, eu queria só morrer. Minha vontade era me jogar em cima da cama e esperar a morte. Eu não tinha coragem de pegar e forçar algo contra mim, mas eu queria, não tinha mais vontade de viver. Eu queria me jogar em cima da cama e esperar morrer. Eu já ouvia passando na rádio e tinha recebido um jornal, mas até então eu achava que eu não precisava, que eu estava bem, né? Foi quando numa madrugada, eu ouvindo a programação na rádio, o pastor pediu para ligar. Aí eu liguei e ele me orientou a ir na Igreja Universal buscar. Aí eu fui, no dia seguinte,
participei da reunião, da oração forte. E eu já 3 noites eu não dormia. Eu deitava e não conseguia fechar o olho. E aí, a partir do momento que eu cheguei, participei dessa reunião, quando eu cheguei em casa, eu já saí de lá com a paz dentro de mim. E eu cheguei em casa e eu dormi. Ali foi um sinal de Deus na minha vida. Aí eu me apeguei a esse sinal. Porque o mal, a todo instante, ele falava na minha mente que eu não tinha jeito, que não adiantava, que eu ia morrer. Mas quando eu ouvi a voz de Deus, Deus falando que tinha jeito para a minha vida, eu me apeguei a essa voz. Aí eu comecei a fazer a corrente. Toda semana, aí comecei a ir na sexta, participando das reuniões, o trabalho foi desfeito. E a minha vida começou a fluir. Deus entrou na minha vida, me libertei, busquei o encontro com Deus e fui selada com o Espírito Santo. E minha vida está transformada hoje, uma transformação de vida, que eu não tinha paz, hoje eu tenho paz, alegria, eu tinha um vazio, não tenho mais esse vazio. É só felicidade, a minha casa é um pedacinho do céu. Sexta-feira, a quebra da maldição. Existem 3 tipos de maldição. Maldição hereditária, que é passada de geração de pai para filho. Maldição mandada é o feitiço apresentado aos encostos para destruir, arruinar a sua vida. Maldição proferida normalmente acontece em casa, na família, através de palavras proferidas pelos pais ou parentes. Se você acredita que está vivendo debaixo de alguma delas, Sexta-feira da Libertação. Às 8 da manhã, às 10 horas da manhã, às 4 da tarde e às 8 da noite. 5400 International Drive, ao lado do Restaurante Camilas. Uma vida limitada, fora dos padrões da fé, longe da realidade, a promessa que ele fez a uma raça eleita, filhos de Deus, jamais podem se conformar, não ter um legado da fé pra deixar. A fé não chora, não tem sombra de emoção, suscitos valentes de toda a nação. A força que vem da revolta faz nascer os heróis da fé, poderosos em guerra, sempre estão de pé. Obtendo as promessas, tem a natureza da fé. Derrama o sangue em sacrifício e conquista o que quer. Herdeiros da justiça não se curvam ao chão. Escrevem sua própria história, não há consolo, só vitória. Não se enganam com a voz do coração. A fé não chora, não tem sombra de emoção. A fé não chora, não tem sombra de emoção. Suscitos valentes de toda a nação. A força que vem da revolta faz nascer os heróis da fé, poderosos em guerra, sempre estão de pé. Obtendo as promessas, tem a natureza da fé.
Minha amiga, a fé não chora e não tem sombra de emoção, ou seja, quando Deus nos deu a fé, Ele nos deu para podermos lutar contra todas as forças do mal. Forças do mal essa que Jesus foi bem claro, veio para matar, roubar e destruir. Nós não estamos aqui querendo colocar terror psicológico em ninguém, jamais. Mas entenda uma coisa, se você tem um problema que você não consegue resolver, se você está vivenciando uma situação há anos que você não consegue obter êxito, você tem que sair do campo físico e entrar no campo espiritual. Se você percebe que à sua volta há pessoas invejosas, pessoas que não aceitam o seu sucesso, o seu progresso, está na hora de você apelar para o lado da fé, participar de uma reunião diferente do que acontece em qualquer igreja, até mesmo na Universal. O que acontece sexta-feira é algo diferenciado que vai ajudar você e os seus. É algo eficaz, né? Quando a pessoa, por exemplo, ela toma aquele remédio, logo ela vê o resultado, tira a dor de cabeça dela, é porque aquele remédio teve eficácia. A reunião de sexta-feira, ela é eficaz, ela vai resolver o problema espiritual que essa pessoa tem enfrentado. Ela pode vir, porque com toda certeza ela vai ser livre de todo e qualquer mal. Eu queria que você acompanhasse a história do Birajara. Ele serviu os encostos por 38 anos. Amiga, uma vida, hein? Uma vida. 38 anos servindo os encostos. Mas o pastor, hoje ele é pastor, o pastor Bira, ele está liberto, transformado. E ele pode contar muito bem o que está por detrás da maldade. Ouça só. Meu nome é Ubiratã Melo, antes conhecido como Ubiratã de Oxalá, e eu servi aos encostos durante 38 anos da minha vida. Eu nasci numa família já tradicional no meio religioso, né? Afro-brasileiro, digamos assim. E a minha mãe não podia conceber, quer dizer, ela não podia ter filho, não podia gerar filhos. E foi feito um trabalho, a minha mãe e o meu pai passaram uma semana dentro da casa de religião, como marido e mulher, maritalmente. E ali eu fui concebido. E durante os outros 7 anos que se seguiram da minha vida, eu fui criado ali dentro. Eu praticamente não saía, luz do sol era muito pouco. Na realidade, eu estava sendo criado para ser um bruxo. E fui desenvolvendo um determinado ritual da minha vida. Eu sempre fui uma criança isolada, tímida e reservada. E treinada, Aos 12 anos de idade eu já fui considerado pronto, pela religião. Eu já podia, se quisesse, até como eu quis, fazer determinados trabalhos, leitura de mãos, jogar búzio. E ali, durante anos, a gente serviu, aos encostos. Depois abrimos uma outra casa, num bairro chamado Tristeza, onde a gente atendia pessoas de um certo nível financeiro um pouco melhor, cantores, principalmente cantores da noite, donos de boate, jogadores de futebol da época, e uma infinidade aí de ações que a gente praticava. Eu fiz muitos trabalhos em cemitério, em encruzilhadas, em cachoeiras, em catacumbas, em mausoléus, E eu me recordo até que uma certa vez a gente entrou num determinado cemitério, num bairro chamado Vila Nova, e naquela manhã tinha sido enterrada uma pessoa, e nós fomos lá, desenterramos essa pessoa e tiramos determinadas partes. Eu cria que estava fazendo pelo melhor, eu cria que estava fazendo coisas para o bem, Por exemplo, numa questão conjugal, eu fiz N trabalhos para desmanchar casamentos, eu via com que aquela pessoa que me pedia para fazer um desmanche daquele casamento, eu via como que eu estivesse fazendo bem para aquela pessoa que me pediu.
Aí começaram o sacrifício de animais, né? Galinha, começou por uma pombinha, daqui a pouco é um galo grande, tem que ser de determinada cor, daqui a pouco é um cabrito, é uma ovelha, é um bode, é um boi, né? Até chegar no sacrifício maior, que é o sacrifício da vida humana. Né? E foi nesse exato momento que eu vi que eu estava me tornando já não um religioso, mas sim um homicida. Foi quando eu comecei a despertar sobre algumas coisas, né? Sobre a realidade daquilo que estava acontecendo. Eu creio até que Deus já tinha um plano na minha vida. E quando isso aconteceu, foi a hora que eu comecei a me excluir de determinadas amizades, de determinados dias de rituais. E isso foi causando foi gerando dentro da casa de religião uma divisão. Eu comecei a ser excluído, eu comecei a ser ameaçado. Chegou ao ponto, inclusive, a mãe de santo, na época, me pediu um 4-pé. Você vai ter que ir pro chão de novo. E o meu fundo de poço foi quando eu não pude cumprir com essa determinação, e a minha primeira esposa veio a falecer. E a minha ex-mãe de encosto, né, ocupada com uma determinada entidade, um determinado orixá, disse que tinha sido ela que tinha feito isso porque eu não tinha cumprido com a minha palavra. E isso me trouxe uma tristeza muito grande, uma depressão. Não há trabalho que você faça que possa superar essa dor. Não tem cemitério, não tem encruzilhada, não tem praia. E aí realmente eu me acordei da onde eu estava, onde eu tinha me colocado. Ninguém me colocou ali. Não posso colocar a culpa em ninguém. Eu mesmo me coloquei, me foi apresentado alguma coisa e eu mesmo entrei. Eu entrei naquele fundo de poço sozinho. E agora eu tinha que dar um jeito de sair, porque ninguém ia me ajudar, né? Mas eu odiava igrejas evangélicas, todas. A principal era a Igreja Universal do Reino de Deus. Na realidade, eu odiava Deus. Porque eu pensava assim, como é que pode um Deus que se diz tão justo, tão amoroso, tão maravilhoso, né, permitir que... Agora eu mudava já, mas eu não era santo, né? Eu dizia assim, permitir que um Exu, que um demônio desse do inferno, viesse tirar uma pessoa tão bondosa, tão como era a minha primeira esposa. E eu achava, assim, por causa da figura de alguns pastores e bispos na época, principalmente do bispo Edir Macedo, a figura que eu tinha dele era de um charlatão, de um ladrão, né? Uma pessoa assim que fazia as coisas meramente por dinheiro. Em 95 eu fui parar no Hospital Porto Alegre com fortes dores. Eu tinha dores de cabeça que eu batia com a cabeça na parede assim para ver se aquilo aliviava, pelo menos que mudasse a dor, que a dor fosse outra. E aí, depois dessas dores, eu entrei para o alcoolismo. Eu vivia alcoolizado ou drogado, né? E fui parar no hospital, porque aí, além das dores, eu comecei a cair no chão. Me davam umas tonturas, umas vertigens, e eu caía no chão. Aí me levaram para o hospital e lá o médico disse que eu estaria com leucemia. Leucemia é o câncer no sangue, né? Havia uma programação à noite e eu pedi para o meu filho trazer um rádio, porque nessa altura eu não queria ver rádio, não queria ver televisão, ouvir rádio, não queria nada. Mas depois do segundo dia que eu comecei a ver aquelas pessoas morrerem, eu queria me distrair com alguma coisa, pedi para o meu filho trazer um rádio. E eu passo e eu vejo uma gritaria. Ah, você que está aí, diabo desgraçado, eu te repreendo. Eu digo, o que é isso, meu Deus? Deve ser programação de algum maluco aí de crente. Era o ladrão.
E ele dizia assim, você que está no estado terminal, você está desenganado. O médico disse que tu tem 3 meses de vida. Eu olhava para os lados e dizia assim, o que é isso, meu Deus? Quem é esse cara que está falando aí? Ele conhece a minha vida. É esse aí. Chamado Edir Macedo. Eles não interessam estar no leito de dor, que tu tá morrendo, que tu tá num lugar que tá cheio de pessoas. Dobra o teu joelho aí, cara. Tu tá no fundo do poço. E eu fiz. 2º dia no hospital. Seis dias depois veio o resultado de todos os exames. Eu não tinha absolutamente nada. Sangue limpo. Não havia tumor, não havia nada. Eu não sentia mais dor de cabeça. Mas eu só procurei essa igreja, a Igreja Universal do Reino de Deus, quando eu realmente já tinha batido em tudo que era porta e nenhuma tinha resolvido. Nenhuma. E no altar havia um rapazinho novinho, em torno de 20 anos. E ele estava com uma pessoa que hoje eu sei que estava manifestada. Para mim ela estava ocupada, né? Para mim ela estava incorporada, com um espírito chamado 7 Cruzeiro. E justamente esse 7 Cruzeiro, quando era a gira de Exu, na sexta-feira, era o espírito que manifestava em mim. E esse menino dizia para ele, tu não quer me obedecer? Pois agora de joelho. E eu olhava assim, mas como é que pode? Como é que pode? Eu era escravo dessa entidade. E aqui, um camarada que não tem uma guia, ele não tem um imperial, ele não está usando uma corrente que seja, e que não tem nenhuma imagem aqui, não tem, sabe, não tem um ebó atrás da porta, não tem nada. Como é que essa entidade que era a que me dominava, está obedecendo esse rapaz? E aí, na quarta-feira, comecei a entender o que era buscar Deus, o que era se entregar, o que era buscar o Espírito Santo. Aí eu comecei a aprender. Quarta-feira era como se fosse uma aula. O pastor chamou para frente, nós vamos buscar o Espírito Santo, você quer vir aqui na frente do altar, ou você quer dobrar seu joelho, ou você quer ir colar o teu rosto numa parede dessa aí, e orar e buscar. E eu tinha ido em jejum aquela tarde. Aquela noite, melhor dizendo, mas eu abri um jejum à tarde. 18 horas eu abri um jejum até meia-noite. Então, eu já fui na igreja preparado. Com glória. Foi o dia mais lindo da minha vida. Senti, assim, Deus te perdoar. Senti o tamanho do amor de Deus, da plenitude, da grandeza. Eu enxergava a Deus, eu falava com Ele. Eu podia sentir aquele amor, o meu peito parecia que ia explodir. De tanto amor, de tanta alegria. De tanta alegria. Um desejo muito grande, que é o amor de Cristo pelas almas. Por ganhar almas. Hoje a gente visita presídios, hoje a gente vai em albergues, vai em casa de menores, a gente sai de madrugada para resgatar as pessoas que estão aí na mendicidade, na prostituição, no tráfico. O Biratã Melo hoje é uma pessoa alegre, é uma pessoa que não vê dificuldade em nada, é uma pessoa forte, disposta. Aquela sujeira, aquele vazio que eu tinha, saiu. Hoje o meu coração, a minha vida é preenchida pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Isso me dá força. Não é só isso, Deus me deu uma esposa, uma mulher de Deus, ela também é obreira, ela é responsável pela escolinha, né, de uma cidade aqui bem próximo nós moramos. Sabe esse senhor chamado Edir Macedo, que eu chamei de ladrão? Eu quero dizer uma coisa para vocês do fundo do meu coração, com toda sinceridade. Eu descobri com o passar do tempo
Eu estou vou fazer 24 anos, 23 anos como obreiro. Eu quero dizer para você que eu descobri a verdade. Durante todo esse tempo deu para me descobrir a verdade. E realmente ele é ladrão. Realmente. Ele me roubou das garras do diabo e me apresentou esse Deus que eu sirvo hoje. Que Deus te abençoe. Eu olhei a tristeza nos olhos e sorri, mesmo quebrantado pela vida que escolhi. Da janela eu vi cada estação fugir, como as árvores eu permaneço no mesmo lugar. No outono, no inverno eu espero primavera chegar. Da estrada eu quis retornar onde eu parti. Da distância avistei a alegria e a esperança. Das migalhas que desperdiçamos, faremos jantar. Eu voltaria atrás pra tentar me avisar que o caminho será escuro, mas que Cristo é a luz do mundo. Deixe Ele te falar quem você é. Que a palavra te desfaça e te afogue em sua graça. Só a cruz esconderá quem você não é. Eu olhei a tristeza nos olhos e sorri. Então se programem para esta sexta-feira. Nós estaremos travando essa batalha espiritual. E como o seu Biratã venceu, eu tenho certeza que você também vencerá. Aqui em Tampa, na 5.000... Em Tampa não, né? Em Orlando, na 5.400 da International Drive. E em Tampa, o pastor Alexandre. Estaremos às 10 da manhã, 4 da tarde, 8 da noite, na 133 da West Hillsborough Avenue. Nesse mesmo espírito, o dia inteiro, nas reuniões que vão abençoar a sua vida, abençoar a sua família, tá bom? E agora eu queria que você ouvisse com muita atenção mais um relato de uma pessoa
que tem participado das reuniões que acontece domingo. Domingo na Universal é o dia da família. Domingo na Universal é o dia onde Deus tem transformado lares, porque domingo nós separamos para as 7 orações, levando as pessoas para próximo do Altíssimo. E Deus tem feito milagres, sinais e maravilhas. Ouça só mais um depoimento de uma mãe que não desistiu dos seus filhos. Meu nome é Vanilda, tenho 38 anos. Quando eu cheguei na igreja, estava grávida do Fabrício e ele era um menino muito bom, muito dedicado, respeitador. Eu ensinava para ele os caminhos, né, que ele devia andar, na educação, na escola, eu sempre ajudava, sempre conversando com ele. Eles me ensinavam sobre Deus, me ensinavam sobre os caminhos que eu deveria seguir, mas até que chegou um certo período que eu comecei a desviar essa minha visão da igreja, das coisas de dentro da igreja, do que eu estava aprendendo, e comecei a olhar para fora, para o mundo, né? Como eu via meus amigos indo para as festas, eu comecei a olhar e pensei que eles estavam tendo a vida, né? Porque eu via que eles estavam se divertindo. Chegava na segunda-feira na escola, eles falavam sobre o final de semana, que eles tinham ido para as festas, tinham bebido, tinham ficado com várias mulheres, e aquilo meio que chamava a minha atenção, e foi isso que fez com que eu perdesse a visão das coisas de Deus, né? Ficou um menino que a gente olhando para ele, dava até raiva de olhar, escutando música funk, alto. A gente olhava para o semblante dele, era totalmente diferente. E aí comecei a fazer os meus propósitos com Deus, no altar. Nesse período em que eu fiquei afastado, eu comecei a me envolver com mulheres, comecei a usar droga, usava maconha, lança-perfume, comecei a beber, comecei a fumar narguile, comecei a frequentar várias festas, bailes. Eu estava tão visado no mundo que a minha maior preocupação era em agradar meus amigos. Tanto que eu lembro de dias em que eu ia para a festa e eles tentavam me impedir. Falavam, não, Fabrício, não vai hoje não, não vai hoje não. Mas eu simplesmente virava as costas e ia só para agradar meus amigos. E aquilo eu fazia tentando satisfazer um vazio que estava dentro de mim, né? Porque quando uma pessoa ela usa droga, quando uma pessoa ela bebe, ela não bebe ou usa droga em vão, ela tenta satisfazer aquela angústia que ela sente. E até podia satisfazer naquele momento, mas passava e aquela angústia voltava. Eu lembro até de dias de que tanto eu usar droga, usar lança-perfume, quando eu chegava em casa eu ficava todo conturbado. E até um dia que muito impactou foi que eles vieram, quando eu cheguei da festa, a minha mãe chegou em mim e falou, não foi isso que eu te ensinei. Não foi isso que eu te ensinei. Eu não te ensinei a beber, eu não te ensinei a usar droga. Você sempre teve o melhor exemplo dentro de casa. Eu sempre te ensinei os caminhos de Deus, eu sempre te ensinei a ter educação. Você nunca viu eu bebendo, eu fumando, mas eu já estava totalmente voltado para o mundo. Fiz muito propósito por eles. E hoje, graças a Deus, eu estou colhendo esse fruto. Minha família toda servindo a Deus. Hoje na minha casa tem paz. A melhor coisa é a paz. Porque uma mãe para dormir de madrugada sem seu filho em casa, não tem como. Tem conversa, tem diálogo. Hoje eu e minha casa serviremos ao Senhor. Até em um dia que ela mesma fez um convite para mim. E naquele convite eu vi uma oportunidade de voltar. E eu agarrei com todas as forças. E naquele dia a minha vida começou a mudar. Foi o dia em que eu refleti que se eu me entregasse para Deus, aquilo que eu sentia poderia cessar de uma vez por todas, e foi o que aconteceu, né? Hoje o Fabrício é uma pessoa maravilhosa, é um homem de Deus, hoje ele ajuda muitas pessoas, hoje o Fabrício é totalmente diferente. Em casa ele é uma bênção, respeita a gente, conversa com a gente sobre a fé. Houve totalmente uma transformação, né? Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu comecei a ver o que realmente era ter alegria, que não se baseava em momentos como era quando eu usava droga, quando eu bebia,
mas a alegria verdadeira que vinha de Deus, né? A minha vida começou a mudar quando eu recebi o Espírito Santo. O que eu não tinha, eu passei a ter, que era a paz no meu interior. E a partir daquele momento a minha casa se transformou totalmente, porque aquilo que os meus pais tinham não começou a se limitar apenas a eles, mas também na minha vida. Primeiramente, eu tenho total convicção de que tudo o que aconteceu na minha vida foi graças a ele. Porém, se os meus pais não tivessem lutado por mim, eu tenho certeza que hoje eu estaria no mundo e pior. Então, se não fosse os meus pais fazendo um propósito, batalhando por mim, me incentivando a voltar, conversando, mesmo eu estando no erro, eles conversavam, me chamavam para conversar, mesmo muitas das vezes eu até ignorando o que eles falavam para mim, se não fosse eles lutando, guerreando, batalhando, eu tenho certeza que eu não estaria aqui. Mãe, não desista. Luta, porque vale a pena lutar pelos seus filhos. Vale muito a pena. Nunca desista. Domingo, na grande concentração de fé e milagres, as 7 orações. A única reunião em que 7 orações são realizadas. Porque 7 é o número da perfeição. Porque 7 é o número completo. 7 é número de Deus. E através destas 7 orações, uma obra completa e perfeita será realizada em sua vida. Cura, libertação, oração pelos casais, pela família, pela vida financeira, encontro com Deus e o batismo com o Espírito Santo. As 7 orações para que você tenha uma vida completa. Eu sou aquele que ouve seu dilema, seu choro na madrugada. Eu contemplo a sua dor. Eu estou aqui pra te dizer: eu sou o pão que mata sua fome. Eu sou a água que mata sua sede. Eu sou um amigo quando todos se afastam de você. Eu te aqueço em meus braços. Acredite em mim, sou o seu Senhor. Eu estou aqui. Eu sou aquele que te ouve quando ninguém quer te ouvir. Eu sou o fogo que te aquece do frio. Sou o remédio que alivia sua dor. O primeiro a chegar e o último a sair. Eu sou o som do silêncio a consolar sua alma aflita. Creia em mim. Quando pelo vale passar, eu estarei lá. Eu estarei lá. E se ferido no caminho não conseguir caminhar, os meus braços serão seu abrigo, minhas asas o seu esconderijo. Eu não te deixarei jamais. Sou aquele que te ouve quando ninguém quer te ouvir. Eu sou o fogo que te aquece do frio. Sou o remédio que alivia sua dor. O primeiro a chegar
E nós acreditamos em você. Deus acredita em você. Por isso que neste domingo agora nós vamos levantar um grande clamor para que o Espírito da paz venha entrar na sua casa. Um homem, um pai desesperado, ele trouxe um filho, ou melhor, ele levou um filho até o Senhor Jesus. E quando ele levou aquela criança, aquele rapaz até o Senhor Jesus, pastor Alexandre, ele não voltou sem resposta, ele não voltou com o filho do mesmo jeito, ele voltou com um filho mudado, transformado, restaurado. É porque quem vai até Jesus nunca volta de mãos vazias, ou seja, quem vai até o Senhor Jesus sempre encontra aquilo que precisa. Você, de repente, tem a oportunidade nesse domingo de chegar até Ele para buscar a solução dos seus problemas e encontrar. Independentemente da idade do seu filho, traga ele domingo agora, tá bom? Às 9h30 da manhã nós vamos estar nessa concentração, pedindo a Deus paz, libertação para si e para os seus. Creia, hein? Deus pode, quer e vai fazer maravilhas na sua vida. Na 5.400 da International Drive, aqui em Orlando, na Flórida, eu quero esperar por você neste domingo. Pastor Alexandre vai estar em Tampa. Às 10 horas da manhã, aqui na 133 da West Hillsborough Avenue. Que Deus ilumine a sua vida, tá bom? Que haja luz. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz para hoje, amanhã e para todo sempre. Tenham todos um excelente dia.